Olá, fãs de Jane Austen. Aqui estou com o vídeo sobre Tom Lefroy, o famoso Tom Lefroy de Jane Austen. Antes de dar prosseguimento, eu vou deixar uma pergunta que vou fazer novamente no final do vídeo, que é: e se Jane Austen tivesse casado com Tom Lefroy, o que teria acontecido? Você não tem curiosidade de saber? Bom, eu repito essa pergunta no final do vídeo com mais alguns detalhes, tá bom? Bom, o Tom era de família irlandesa, né? E a família dele, na verdade, era de origem francesa. E em torno de 1500 e... deixa eu ver como é que está aqui assim, deixa eu ver que eu anotei, eu não sei onde é que, mas eu anotei, está aqui. Em torno de 1587, o primeiro Lefroy veio para a Inglaterra. E se firmou, e ficaram, e foram para a Irlanda, enfim, né? O Tom mesmo nasceu em 1776 e faleceu em 1869. Ele faleceu com mais de 90 anos, ele teve uma vida bem longeva. Ele estudou em Dublin, o Tom, no Trinity College, entre 1790 e 1793, e depois em Londres, isso financiado já em Londres, financiado pelo tio Benjamin Langlois, que tinha posses, né, e conseguia. Isso era uma coisa comum, pelo que a gente pode ver, que tios, casais sem filhos, eles financiavam os filhos de alguém para estudar, investiam, né, no conhecimento, nos estudos, no trabalho que essa pessoa poderia ter, nos cargos que poderia ter. O Tom conheceu a Jane no inverno de 1795 para 1796. Ele foi visitar uma tia dele, Anne Lefroy. Na verdade, casada com um tio dele, o George Lefroy, a Anne. E essa Anne morava em Ash, que era perto de Steventon, e era muito amiga, eles eram amigos da família Austen. E a Anne era especialmente amiga de Jane, que era jovem, mas se davam muito bem, eram muito amigas. Seguindo na cronologia da vida do Tom, ele ficou noivo de Mary Pole, uma irlandesa, em 1797 e casou em 1799. Tiveram 8 filhos. E aqui tem uma curiosidade, que a filha mais velha dele chamava-se também Jane Christmas. O pessoal diz que é possível que fosse uma homenagem, mas na verdade o nome da sogra dele também era Jane, e, bom, deve ter feito, se foi homenagem dupla, né, para as duas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Depois da carreira dele, mais velha, ele durou muitos anos, né? Ele foi uma pessoa proeminente, de prestígio, tudo. Ele estudou, na verdade, ele estudou direito, né? E ele, por exemplo, em 1832, ele já era membro do parlamento na Irlanda. Ele representava, inclusive, a Universidade de Trinity, né, onde ele estudou. Em 1835, fazia parte do Conselho Privado da Irlanda. Eu não sei o que é um conselho privado. Em 1842, ele foi ser juiz, já mais velho, claro, né, juiz do Supremo Tribunal de Justiça, onde ficou até os 90 anos. Realmente era alguém bastante importante, bastante participante da vida pública na Irlanda. A vida dele toda se desenrolou lá. Agora vamos para Tom e Jane. Quando se conheceram. Como é que a gente sabe que eles se conheceram? Por 3 cartas, basicamente 3 cartas que a Jane escreveu para Cassandra naquele final de ano. 2 são naquele final de ano que eles se conheceram, final e início do outro ano, e a outra 2 anos depois. Tá? A primeira carta, ela escreveu em 9 de janeiro de 1796. Tá? Ela escreve, essas cartas são escritas assim, a mesma carta ela vai escrevendo aos pouquinhos o que vai acontecendo, só para depois mandar. Então, nessa carta de 6 de janeiro, ela diz o seguinte para
Entre tantas coisas, ela escreve mais coisas, só peguei trechos que falam do Tom. Em primeiro lugar, eu espero que você viva mais 23 anos. Era o aniversário de Cassandra, né? Ontem foi o aniversário do Sr. Tom Lefroy, de forma que você está muito perto de uma certa idade. Então, como é? Ela falou do aniversário da Cassandra e falou dele. A respeito da certa idade da irmã, quer dizer, já está ficando velha, né? Deve ser isso, porque tinha que casar novinha naquela época, né? Já estava ficando ultrapassada. No fim, a pobre da Cassandra nem casou, ficou noiva, o noivo faleceu numa daquelas viagens para as Índias, lá para aqueles lugares com febres e coisas horrorosas, e ela nunca casou. Sempre foi a fiel escudeira de Jane. Aí no trecho seguinte, ela escreve o seguinte: você ralhou tanto comigo nesta longa e deliciosa carta que acabo de receber, que estou quase com medo de lhe contar como eu e meu amigo irlandês, o Tom, né, ela não fala, ela diz amigo irlandês, nos comportamos. Né? Imagine você tudo de mais libertino e chocante na maneira de dançar e sentar juntos. Entretanto, eu posso expor-me mais uma vez, pois ele deixará o país logo depois da próxima sexta-feira, dia no qual nós teremos um baile em Ash. Ele é um rapaz muito educado, bonito, um jovem agradável. Posso segurar isso para você. Mas tendo jamais nos encontrado antes, exceto nos últimos 3 bailes, não posso dizer muito. Ele foi, aí ela inicia outro assunto logo em seguida, ele foi motivo de muitas risadas em relação a mim, em Ash, tanto que ficou envergonhado de vir até Steventon e fugiu quando nós fomos fazer uma visita para a senhora Lefroy poucos dias depois. Jane estava adorando. Vocês podem ver que ela diz aqui assim, meu amigo irlandês, é um jeito, uma maneira só de dizer. E ela devia estar entusiasmada, porque ela disse que assim, eles, quando ela fala mais libertino, não é algo que a gente chamaria de libertino agora. E sentaram juntos. Isso era importante, eles devem ter ficado sentados juntos, né? Não só dançaram, como sentaram juntos. E aí você já percebe que eles conversaram muito. Porque ela poderia falar que só dançaram, mas não. Ela fala, sentamos juntos. E devem ter sentado perto, um conversando com o outro. Então, por isso que todo mundo mais ou menos se deu conta, principalmente porque dançar todos dançavam, não é? Mas não, eles ficaram conversando. Entretanto, aí ela assim, não, ela falou de se expor porque ele podia deixar o país. Isso foi acho que uma bobagem. O outro detalhe é como ela descreve ele, né? Que era um jovem muito educado, bonito e agradável. Tá? Então, realmente, muitos elogios para ele, né? Mas ela reconhece que mesmo tendo encontrado ele, só foram 3 bailes, ela não podia dizer muito dele, além do que tinham conversado. E depois a brincadeira de que ele foi vítima das risadas, justamente por eles ficarem tanto juntos, tão colados, tão grudados, tão conversando nesses bailes. Né? Eu acho que no ponto principal desse baile não foi nem a dança, foi o fato de terem ficado muito tempo juntos conversando. Tá? Aí tem outro trecho que diz assim: depois do que escrevi acima, recebemos a visita do Sr. Tom Lefroy. Ele acabou indo, mesmo depois daquelas brincadeiras, das risadas que deram dele. E seu primo George, muito bem comportado. Esse segundo estava muito bem comportado. E quanto ao outro, tem apenas um defeito. Ela quer dizer, quanto como ela está falando dos dois, quanto o outro é o Tom, né? Tem apenas um defeito, que o tempo, espero eu, eliminará totalmente, que é seu casaco matutino, muito claro. Isso ela se refere a que ele seria admirador do Tom Jones. Eu nunca li Tom Jones, eu não entendi muito bem a piada. Acho que devia se vestir de modo extravagante esse personagem Tom Jones, né? Tá, essa é a primeira carta. A segunda carta foi dia 16 de janeiro. Foi, quer dizer, dia 9, 7 dias depois, uma semana depois. A Jane está aguardando um grupo para a noite seguinte, para um baile na noite seguinte. Ela fala: eu aguardo com impaciência pelo baile, já que espero muito uma oferta
de meu amigo no decorrer da noite. Que oferta será, não sei, né? Entretanto, recusarei, a menos que ele prometa desfazer-se do casaco. Aqui a gente fica só na curiosidade. Que oferta ela esperava dele? Um beijo? Um abraço? Não é? A gente não sabe. Aí continua. Aí ela continua. Continua a carta num trecho, tem um bem engraçado aqui também. Ela falando de outra moça, assim. Diga a Maria que passo legalmente o Sr. Hartley, que devia estar admirando ela, o Sr. Hartley, suas propriedades para o uso e benefício exclusivo no futuro. E estão na barganha não só ele, como todos os outros meus admiradores, onde quer que ela possa encontrá-los. Até mesmo o beijo que o Sr. C. Paulet quis me dar. Olha, você viu? Tinha um atrevido, queria beijar ela, queria beijá-la. Pois pretendo me restringir no futuro ao Sr. Tom Lefroy, por quem não dou um tostão furado. Ao mesmo tempo que ela diz que quer ficar com ele, ao mesmo tempo ela desfaz dele, dizendo que não dá um tostão furado por ele. Eu não sei, bom, primeiro os admiradores, não sei, eu acho que não tinha tantos assim, não. Isso tudo era conversa mole. O futuro mesmo, não dando um tostão, eu não sei, é o humor dela, né? Ao mesmo tempo que ela diz que vai se dedicar ao Tom, ela não dá nada por ele. Acho que era breve, muito breve, né? Depois tem mais um trecho dessa carta. Sexta-feira, finalmente é chegado o dia no qual flertarei pela última vez com Tom Lefroy. E quando você receber esta carta, tudo estará acabado. Minhas lágrimas correm enquanto escrevo diante de melancolia desta ideia. A essas alturas, tá? Eu acho, será que ela já... ele já teria dito para ela que ele estava comprometido com outra moça? Eu tenho a impressão que sim. Eu não sei, eu não sei se a brincadeira que ela fez com a Cassandra, se ela realmente estava muito chateada. Eu acho que ela estava um pouco chateada, mas talvez não tanto quanto parece, que ela quis dramatizar a coisa. Eu tenho a impressão que foi que virou uma chave, ela se deu conta que, mesmo gostando dele, ele deve ter dito alguma coisa. Eu não digo nem que ele disse assim, eu estou comprometido com a Mary Paul. Não. Ele deve... Bem, enfim, tudo conjecturas, a gente não sabe. Depois, a terceira carta que ela menciona, já é 2 anos depois, em 1798. 2 anos se passaram, a gente não sabe se ela conversou mais, até porque a Cassandra queimou tanta carta, fez tanta coisa, e você não sabe também o que elas conversavam, não é? Quando estavam juntas. Imagino que ela passava mal de titi. Aí ela escreve o seguinte: a senhora Lefroy chegou quarta-feira passada, assim como os Harolds. E com... O que eu escrevi aqui? E com muita consideração fizeram sua visita antes da chegada da senhora Lefroy. Então, esses Harolds fizeram uma visita para eles, antes de serem visitados pela tia do Tom, com os quais, apesar das interrupções de meu pai e James, acho que é o irmão dela, né, fiquei sozinho o suficiente para ouvir tudo que era interessante. O que seria interessante, não é? O que você facilmente dará crédito quando eu contar que ela não disse nada sobre o sobrinho. Então, a senhora Lefroy não falou uma vírgula. 2 anos depois não falou uma vírgula. Nada sobre o sobrinho. Não mencionou o nome do sobrinho nenhuma vez para mim. Será que mencionou para outra pessoa? Eu fiquei na dúvida também aqui. E eu fui orgulhosa o suficiente para não fazer qualquer pergunta. Ela também sentiu assim, não vou perguntar, não é? Mas, então, havia ainda algum interesse, pelo menos fosse curiosidade, mas havia um interesse. Eu acho que ela ficou bem encantada com ele. Eu acho que os dois ficaram bem encantados um com o outro. Mas eu falo mais adiante disso aí. Tá, então, ela também, assim, então, repetindo, e eu fui orgulhosa o suficiente para não fazer qualquer pergunta. Depois, quando meu pai perguntou onde ele estava,
eu soube que ele tinha ido para Londres em seu caminho para a Irlanda, onde foi convocado para o bar e praticar. O bar é como aquele exame da OAB para quando você vai ser advogado, você precisa daquela licença, digamos assim. Aqui, eu não sei se ela está sendo, já repetindo, se ela está sendo curiosa após os 2 anos, ou ainda tinha algum resquício. Será que ela tinha alguma esperança que ainda era 1798, ele não tinha casado, ele casou em 1799, ele já estava solteiro. Será que ela tinha alguma esperança de pelo menos vê-lo, de conversar, se deram tão bem conversando, né? Não sei. Será que teve alguma carta, alguma coisa? Não, acho que não. Ela não sabia nada mesmo, ela realmente não. Isso a gente nunca vai saber, né? E com o tempo tudo passa. Apesar da gente ficar torcendo, com o tempo tudo passa, não é? Aí, agora, a última, digamos, menção assim, que se tem oficial sobre o Tom e Jane. É na biografia que o sobrinho dela escreveu sobre ela, tá? O James Edward Austen Leigh. E antes de escrever a biografia, ele consultou um sobrinho do Tom para falar, para confirmar o que sabia das cartas de Jane. Então, ele deve ter mencionado aqueles trechos da carta que ela mencionou. Não sei se ele leu, mandou tudo, como é que é, tudo que ela disse, mas deu a entender que ela tinha conhecido com ele, que tinha conversado e tal. E na biografia ele escreve o seguinte, ele é muito polido, bem legal o que ele escreveu. Na reitoria de arte, Jane se tornou conhecida de um membro da família Lefroy, que ainda estava vivo quando comecei estas memórias. Isso foi mais ou menos 1867, 68, né? Há alguns meses. O honorável Thomas Lefroy, juiz do Supremo Tribunal de Justiça da Irlanda. É preciso olhar para mais de 70 anos atrás para voltar à época em que estes dois brilhantes jovens foram, por um curto espaço de tempo, intimamente familiarizados um com o outro, e em seguida separados no curso de suas vidas, para nunca mais se reunirem, ambos destinados a atingir alguma distinção em suas diferentes formas. Um sobreviveu o outro por mais de meio século. Ainda assim, na sua velhice, lembrava e falava por vezes de sua antiga companheira como alguém muito admirado e não facilmente esquecida por aqueles que nunca chegaram a conhecê-la. Bom, eles realmente atingiram uma fama e ele sobreviveu fisicamente mais de 50 anos, não é? Do que ela, mas ela sobreviveu no tempo e hoje a gente acho que fala sobre ele justamente em função dela. Então ela é realmente maravilhosa, não é? E o que é... Ele disse antiga companheira, não, acho que eu traduzi mal este companheiro, eu não vi agora em inglês ali, né? De uma amiga de um baile, né? Fizeram uma companhia um para o outro durante um período muito curto de tempo, né? E que menciona que ela nunca, mesmo quem não a conheceu, não a esquece. Então eu achei muito bonito, muito gentil a forma como ele descreveu esse relacionamento da Jane com o Tom. A minha conclusão foi o encontro de dois jovens inteligentes. Como eu já disse e repito, me chamou a atenção o fato deles, assim, eles não só dançaram, eles conversaram muito e sentaram juntos, e eles sentaram perto. Sabe quando a gente conhece alguém super interessante, que a gente começa uma conversa e a gente não para de conversar? Assim, a gente fica perto, assim, a gente fica naquele mundinho, assim, e eu acho que foi isso. Ele era um rapaz inteligente, estudioso, muito estudioso, né? Ele não chegou onde chegou à toa. E ela era muito inteligente, a gente já sabe hoje, né? Desde que a gente a conheceu, sabe quão inteligente ela era desde menina, não é? Então ele deve ter ficado encantado também. Mas eu acho assim que ela foi... e eles se admiraram.
se admiraram mutuamente. E da parte dela, eu acho que teve uma parte assim mais sentimental, mais passional. Até porque as mulheres, os homens daquela época, eles viajavam, conheciam pessoas, podiam meio que flertar mais livremente. Não era nenhum problema moral, era porque conheciam mais moças. Elas não, as mulheres ficavam em casa. Não é que elas não viajassem, não saíssem, mas ficavam muito mais em casa do que os homens. Tinham muito menos liberdade de sair, né? Por várias circunstâncias, não era nem por ser presas dentro de casa, por mobilidade mesmo. Eles pegavam um cavalo e saíam. As mulheres não saíam assim a passear mais, não é? Então, ela, acho que a tendência, não foi a Jane, mas era uma tendência de ficar meio que se apaixonar por alguém que conhece. E principalmente alguém que ela achou maravilhoso, e eu acho que ele também a achou maravilhosa. Só que ele tinha um detalhe. Ele, assim, ele era amigo, ele era colega e amigo do irmão da Mary Paul. Então, ele já conhecia ela. E provavelmente já tinha mais ou menos, não é namorado, mas um flerte, ficou um certo compromisso. E ele gostava dela também, isso não quer dizer que não gostasse, não é? Então ele não ia, ele tinha que voltar para a Irlanda, ele tinha que estudar, e ele também não tinha muito dinheiro, não tinha. Ele precisava se casar relativamente bem. Se bem que tem um detalhe, a Mary, o pessoal diz, casou por dinheiro. Não, até porque o irmão era o herdeiro da fortuna da família, ela não. O que aconteceu, eu acho que foi depois do casamento, é que o irmão, que era solteiro, que não tinha herdeiro, que não era casado, nem nada, faleceu. E a fortuna acabou indo para ela. Mas antes não era isso. Eu acho que era até uma questão de honra, se casar com alguém que ele já mais ou menos tinha se comprometido, sabe Deus o que ele já tinha dito para outra menina, se tinha gostado, para Mary, né? Então, as pessoas mantinham a palavra naquela época. Talvez hoje não mantivesse. Hoje a gente é mais passional, de modo geral, tanto homem como mulher, mas havia uma certa honra de se manter um compromisso, não é? E foi o que aconteceu, nunca mais se viram, mas eu tenho para mim que ele, quando ele diz que, assim, que ele disse para o sobrinho dele que lembrava dela e tal, ele deve ter acompanhado depois, mesmo depois, os livros dela. Então ele conhecia ela, ele deve lembrar daqueles momentos que ele conheceu aquela menina brilhante quando era jovem e que ela continuou uma pessoa brilhante, que ela se tornou uma adulta, uma mulher, uma escritora brilhante e certamente já reconhecida por muitas pessoas, não é? Então isso para ele deve ter sido muito legal, porque ele também admirou ela. Tenho certeza que ele admirou ela. Não é? E é isso aí. Aí voltando agora à pergunta final. E se eles tivessem casado? Eu acho que não daria certo. Nem se casariam também, né? Primeiro, assim, tem uma coisa que não tem nada de romântico, que seria a parte econômica. Nenhum dos dois tinha muito dinheiro para sobreviver, assim, melhor de vida, da vida que eles já tinham, não é? Nenhum das famílias tinha muito dinheiro, nem os pais da Jane, nem os pais dele. Tá? A Jane seria escritora. Ele teve 8 filhos, gente. Assim, eu acho que ela suportaria ter tantas crianças e continuar uma escritora. Ela iria morar na Irlanda, deixar a família, a Cassandra. Bom, a Cassandra talvez fosse junto, né? Eu acho que não. Eu acho que não daria. Ficariam... acho que acabariam sendo amigos mesmo. Posso estar enganado. E ficar com aquele gostinho assim, eu tive um amor que eu me encantei e que foi muito bom quanto durou. Né? Claro que isso é cinismo de agora, mas... Me diga, o que vocês acham? Eles se casariam? Eles seriam felizes? Teriam filhos? Ela continuaria escritora? Todas as perguntas que eu tenho. Fico aguardando a resposta de vocês. Até o próximo vídeo.